1h e 55 minutos no Acre, estamos de volta. Tem aqui uma pergunta do Júlio Menezes. Ele está te perguntando o seguinte: eu sou do bairro Bosque, um bairro muito tradicional aqui de Rio Branco. Quero saber do entrevistado por qual motivo o PT não fez uma meia-culpa e admitiu os erros. Ele está se referindo ao partido e não a você especificamente. Eu quero dizer ao Júlio Menezes que o partido tem uma direção. Eu fui da direção do PT até 2005. 2005 para cá, fiquei uma parte desfiliado, né, por contingência da situação, e hoje volto a ser um filiado, entre os 2 milhões de filiados que o PT tem. A questão de autocrítica ou não, isso cabe à direção do PT fazer em determinado momento. Em determinado momento nós já achamos que fizemos coisa que não era correta. Por exemplo, no PT é muito dividido. O colégio eleitoral de 85 apoia ou não o Tancredo Neves no colégio eleitoral. O PT decidiu não participar. E muita gente acha que foi errado. Em relação à Constituição também deu umas cabeçadas. Quando o Itamar assumiu, parte do PT defendia participar do governo, parte não, né? E aí, do PT, como tem democracia, vence a maioria. E o PT tem feito as coisas na medida que é possível fazer, discutindo com as pessoas, discutindo com os... Porque o Brasil é muito grande, não é uma coisa que é boa. Para o Acre, às vezes não é boa para o meu estado, que é o estado de Goiás. Deixa eu pegar esse gancho aí. Vou pegar esse gancho, entendendo aqui, pegando carona aqui na pergunta do Raimundo, do João Eduardo. Obrigado, Raimundo. Ele está lembrando aqui o seguinte, está uma pergunta para o entrevistado. Ó, ele lembra aqui, o PT nacional fez vergonha para muitos brasileiros, diz ele. O PT acreano não construiu esse Estado. Eu queria saber de você o seguinte, o PT do Acre, deixa eu pegar aqui esse raciocínio do Raimundo, o PT do Acre foi praticamente retirado do mapa político na agenda do eleitor. Eu queria saber qual é a tua leitura sobre isso. Quando o presidente Lula já estava saindo do segundo mandato, já estava se despedindo, ele deu uma entrevista que ficou muito famosa aqui pelo Acre, só com os blogueiros, o pessoal que atuava na internet. E naquela ocasião teve o Altino Machado, que é um jornalista muito experiente aqui, participou da entrevista e perguntou: por que o PT no Acre, o senhor tem dificuldade de ganhar aqui no Acre, presidente? E ele falou assim: olha, o Acre precisa ser estudado. Eu queria saber de você, que leitura que você faz a respeito dessa performance do PT aqui? É da democracia reconstituída no Brasil depois da ditadura, em 1985, que praticamente encerrou o período da ditadura, com a redemocratização, com a nova Constituição brasileira. O PT daquela época tinha 16 deputados, mas o PT, a CUT, o movimento social, os partidos progressistas, foi muito influente da Constituição. A gente não tinha maioria para aprovar a emenda do SUS, reduzir a jornada de trabalho de 48 horas para 44, a gente queria 40, mas aprovamos 44. E várias outras questões que foram escritas na Constituição. A política é dinâmica. Nenhum partido governou tanto o Acre como o PT. Governou por 20 anos. Obviamente, teve uma fadiga política. Quando você compra um carro, algumas peças vai sofrendo fadiga de material, que chamam, né? Vai estragando. E teve aqui uma fadiga política. E que o PT vai se reconstruir. Vai se reconstruir ao longo do tempo. Não significa que vai voltar a governar 20 anos, vai voltar a governar a prefeitura, mas vai eleger vereador, vai se colocando nas suas propostas, porque o Brasil inteiro é assim. O Brasil inteiro tem alternância de poder. Aqui teve uma alternância de poder radical contra o PT, mas também teve alternância de poder extremamente favorável ao PT. O PT já chegou a governar o governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e várias prefeituras. A gente tem que entender isso como um processo de fato, porque quando o PT assumiu o governo aqui em 99, ganhou a eleição, ele quebrou um ciclo também de uma sequência que vinha, né? Então, sim, política é essa dinâmica, que depende muito dos líderes que apresentam naquele momento e a sintonia que tem com o povo. Deixa eu te dar um exemplo do PT. Eu fui na Paraíba agora, visitando todas as capitais, debatendo com as pessoas. Na Paraíba, o presidente do PT me falou: Delúbio, aqui o Lula ganhou em todas as cidades. Sabe quantos deputados não fizeram os 900? Temos um. Porque as pessoas do PT, da sua região, os deputados mais conservadores, dos outros partidos, aliados ou não,
diziam que era Lula. E o povo votava nele achando que era do PT. Então, isso é uma realidade. Que não é o caso do Acre, de Rondônia, de Roraima, que são os estados mais avessos ao PT nesse momento. Pois é, Rodrigues Alves, se a memória não me falha, o nosso município de Rodrigues Alves foi o que deu a maior votação proporcional no país para o Bolsonaro. É. Mas teve cidade também que o Lula teve 90 e tantos % de voto. Então isso é muito relativo, né? Uma cidade ao lado de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, o Lula teve 93% de voto. Isso é natural que aconteça em alguns lugares, algumas comunidades. Isso é importante. Meu estado mesmo teve uma cidade chamada Cavalcante, onde vive os Calunga. Calunga é um quilombo, né? A cidade, 93% da população é negra. Lá o Lula teve 82% de votos. Então é relativo isso. Você diz aqui no seu livro, quando a política se vale da justiça. E se eu inverter essa frase, o que acontece? Quando a justiça se vale da política. Qual o risco? Esse trocadilho é o chamado lawfare, que é uma palavra que nós não conhecíamos até 10 anos atrás. Ela veio como se introduziu no Brasil. O mais correto é o que está na Constituição. Independência dos poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O que aconteceu no último período? A justiça se valeu da política para os objetivos dos operadores da política naquele momento. Que foi o caso da 13ª Vara. Foi o caso... Lembra de uma frase de um senador aqui de Roraima, Romero Jucá? O que ele dizia quando estava o movimento para ter o impeachment? Olha, fez uma reunião com as lideranças do Congresso. Pode fazer o impeachment, que é o Congresso inteiro e o Supremo e tudo. Está lembrado dessa frase? Ali já era um lawfare, porque a justiça não tinha que interferir no impeachment da Dilma. Se a Dilma tinha erro político, se tinha erro econômico, isso é um problema. Mas não tinha nenhum fato determinado para que a Dilma pudesse ser impeachmentada. Aí o que acontece? Depois apronta uma denúncia falsa contra o Luiz Inácio Lula da Silva, investiga, nenhum argumento da defesa é observado, condena, prende e impede que ele seja candidato em 2018. E essa decisão só foi corrigida um período depois, quando descobriu, através dos documentos da Vaza Jato, que a 13ª Vara e a Força Tarefa de Curitiba estavam investigando os ministros do Supremo. Estavam investigando os ministros do TCU. Aí o que eles fizeram? Opa, para aí. Vai chegar em nós. Então essa cobra de duas cabeças vai comendo todo mundo. Essa serpente vai comendo todo mundo. Então eles tomaram medida. Vamos voltar. Porque o Supremo errou em falar que podia prender as pessoas na segunda instância. Isso não é constitucional. Teve que voltar. Viu que estava errado com Lula. O Supremo falou, está errado, essa vara não podia condenar o Lula. Assim como eu, por isso que eu estou fazendo esse livro. Esse livro, a mesma coisa comigo. E ganhei agora, dia 27 agora de março, ganhei as decisões, as últimas ganhei por causa disso. Porque aquela vara não tinha, a 13ª Vara não podia julgar o Lula. Não tinha competência. Não tinha competência. E depois foi considerado aquele juiz que depois se tornou senador, né, suspeito. E a pior desonra para um magistrado é ser considerado suspeito. Olha, eu vou pegar essa pergunta do Marco Antônio aqui, já que você está fazendo de vez em quando você faz relações com o ambiente econômico, eu acho que isso, a resposta ao Marco Antônio, ela pode ser didática. Boa tarde, Taan. Pergunta para o Delúbio se ele acha justo o Lula e o PT pegarem dinheiro do BNDES, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para que aliados como Cuba, Venezuela e Argentina construam obras que nós não temos no Brasil. O Marco Antônio. Você pode explicar a ação do BNDES nesses países parceiros? Vou só dizer ao Marco Antônio duas coisas. Qualquer país tem relação com outros países. Nós, aqui do Brasil, tivemos uma boa relação com todos os países da América Latina. Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai, e entrou Nicarágua, entrou Cuba, que o povo critica tanto, né?
O Porto de Mariel foi uma das operações mais lucrativas que nós fizemos fora. Os investimentos que o Brasil fez da África, né, foram extremamente importantes. E você há de reconhecer que todos nós temos uma dívida com a África. O Brasil, a América Latina toda, com a escravidão do povo descendente de matriz, pessoal de origem africana. Então, o Brasil, o nosso governo, investiu em os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos investiam no Brasil, era para torturar o povo brasileiro na ditadura, lembra? Que fez todo o investimento, Brasil sem fome. Mas nós fizemos o contrário, né? O Brasil fez um investimento na América Latina. Porque qual que é a visão? E o Lula está reproduzindo isso agora. Não há uma casa sozinha feliz. O Brasil é uma casa, ela é cercada por vizinhos. Quem são os vizinhos? É o Paraguai, é a Bolívia, é a Venezuela, é as Guianas, Uruguai. E hoje as Guianas estão indo bem com o petróleo lá. E a gente tem que explorar o petróleo da parte do Brasil. Não adianta explorar só na Guiana. E que nós temos que fazer esse desenvolvimento para que a Amazônia toda usufrui das suas riquezas e onde pode ser explorada. Então é isso que nós temos que trabalhar. Eu acho que os investimentos que ele pergunta foram investimentos extremamente de sucesso. Quando alguém fala, por exemplo, o presidente anterior mandou o primeiro presidente do BNDES vasculhar tudo. Aí falou, não tem prejuízo, trocou o presidente, botou outro. O presidente não teve prejuízo para o BNDES. Então não teve prejuízo para o BNDES, não teve prejuízo para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas a Venezuela deixou de pagar. Mas vai pagar agora, vai pagar com juros e correção monetária. Por isso que o Lula mandou o primeiro-ministro lá para negociar, já negociou e está refazendo os acordos para que volte a ter uma relação comercial sadia. Porque qual que é o grande prejuízo da Venezuela que o Brasil teve? O Brasil exportava para a Venezuela 10 bilhões de dólares. Importava 500 milhões de energia para Roraima. A briga do governo anterior com a Venezuela parou de vender os 10 bilhões. E passou a comprar. Teve que comprar energia. Então ficou deficitária a relação, né? Entendo. Isso é um prejuízo. Imagina se nós não tivéssemos, eu, pessoalmente, o Lula e vários dirigentes do PT, a gente não tivesse feito o esforço de ir à China 2000, 2001, 2002, 2004, para negociar com a China. Onde estava sendo vendido os boizinhos que vende aqui, produz aqui, a soja de Mato Grosso, a soja de Goiás, os minérios de ferro. Naquela época nós tínhamos um comércio com a China, que a China todo mundo fala que é comunista, né? Então não podíamos negociar com a China. E hoje a China é mais de 40% da nossa a relação comercial do Brasil com a China é 40%. Nós temos que equilibrar. Por isso que o Lula foi agora na comunidade europeia para avançar o comércio com a comunidade europeia e com os Estados Unidos. Nós não podemos ficar vendendo só para a China ou comprando só da China. Nós temos outros parceiros comerciais, inclusive na América Latina, que nós temos que aprofundar. Bom, o Diego está dizendo o seguinte, com todo respeito, está me dando nojo, ele defender o PT, é igual a todos nós ficamos com nojo em ver o secretário de Segurança Pública dar entrevista sobre o que aconteceu no Antônio Amaro, isso está acontecendo na era PT. Bom, eu entendo que nós precisamos entender que ouvir o outro, sobretudo quando tem polêmicas em torno da história, da trajetória da pessoa, a gente precisa ouvir. E esse incômodo é que pode ser pedagógico, para que a gente possa, qualificando a nossa convivência democrática. Eu acho que a gente precisa entender isso, porque a ideia de rechaçar o outro, porque o outro é deste ou daquele partido, não me parece nada saudável, né? Deixa eu só explicar para as pessoas que às vezes têm dificuldade de entender a realidade ou a verdade. Olha, eu quero dizer a esse telespectador que ele tem todo o direito de achar o que acha do nosso partido, dos membros do partido, isso não tem nenhum problema. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, foi imputado a mim, 43 denúncias de corrupção, 43 ação penal, ganhei todas. Ou será que é o STF que está mentindo? É a Justiça, o STJ? Se é que o juiz está
está mentindo, as ações que eu ganhei no STF ao longo do tempo. Porque pode condenar, pode acusar as pessoas. Isso faz parte do Ministério Público. O Ministério Público acha que está errado, Acusa. Investiga, a Polícia Federal investiga. Quando é crime federal. Quando é crime estadual, a Polícia Estadual investiga. E aí o juiz vai decidir. O juiz de primeira instância pode decidir numa direção. O juiz de segunda instância, terceira instância e o STF pode decidir em outra. O que vale no final é a justiça final. Foi assim. Por exemplo, o Lula era candidato a presidente da República. Quando o TSE bateu o martelo que ele não podia ser candidato, não teve a quem recorrer. No STF, quando eu fui condenado, no mensalão, eu não podia recorrer, porque o STF não tem mais... Mas eu não podia ser julgado lá, que eu não tinha direito de foro. E assim a acusação toda, ela foi no Código errado. Se tivesse feito alguma acusação, era no Código Eleitoral, e não no Código Penal. Então essas coisas todas aqui, a justiça ao tempo vai resolver. Foi assim em todos os lugares. Todos os lugares. Na França foi assim. Agora, para muita gente, Delúbio... Na Espanha foi assim. Quando vem você falando que você foi inocentado nesses processos, muita gente que está te olhando agora fala assim, mas é claro, o Lula é o presidente, ele manda lá no Supremo e solta o homem, e libera o homem, inocenta o homem. Não é assim o raciocínio da gente? Não, as pessoas podem raciocinar de cada maneira. Agora, é necessário olhar os fatos. Política não é o que você acha que é. É aquilo que as pessoas acreditam que você está fazendo. Então, e também na política as pessoas podem achar que não está correto. Com o tempo, muita gente hoje que vai acusar, né, está acusando, quando tem uma acusação contra ela, fala, olha, não sabia que era assim. Eu fiquei achando engraçado, quando as pessoas foram presas no 8 de janeiro. Ah, a comida é muito ruim. Eu comia, quero dizer para essas pessoas, eu fiquei ali 6 anos. Lá no Paraná, 2 anos. E não teve uma reclamação que a comida era ruim. Porque eu sabia que a comida de cadeia não é da melhor qualidade. Até na cadeia, ninguém nunca viu um esquelético na cadeia. Mas agora a comida, o sabor não é tão bom quanto a comida da minha mãe. Igual a comida que eu faço. Então essas coisas que nós temos que compreender. As pessoas ficaram chateadas, tá lá. Gente, tem senador que até chora, vai na televisão, chora, coitadinho, o pessoal está passando. Quando nós fomos presos, essas pessoas aplaudiam. Eu não aplaudo. Eu acho que quando tem uma pessoa em conflito com a lei, ela tem que ser tratada com respeito. Todo brasileiro merece ser tratado com respeito. Nada dessa política de ódio, política de ficar discriminando as pessoas. Por que as pessoas fazem isso? Para baixar a moral das pessoas. E aí, para ficar aquelas mesmas pessoas que sempre tiveram poder no Brasil, que manda e desmanda no Brasil, achar que pode mandar. Nós temos que compartilhar, não o ódio, mas a fraternidade. Nós temos que encerrar porque o nosso tempo acabou. Então, hoje, às 6h30 da tarde, na Assembleia Legislativa, quem tiver interesse para conversar ou para criticar, para protestar, Delúbio Soares vai estar lá na Assembleia Legislativa para conversar com a militância e discutir política. Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.